Paz seja com todos, irmãos. Feliz Páscoa, né? Que Deus abençoe a todos. Cristo ressuscitou, né? Então, para nós é motivo de muita alegria. Eu vou ler uma passagem que está lá em Apocalipse 12, né? Versículo 5, que fala, né? Que houve uma grande batalha para que nós tivéssemos hoje, né? Um Salvador. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então hoje é um dia de muita alegria para todos nós, né? Cristo morreu, né? Ele foi crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vou trazer um assunto a respeito da Páscoa, né? A Páscoa, ela significa pular além da marca, passar por cima, poupar. Ela foi instituída pelo Senhor Deus como estatuto perpétuo e está diretamente ligada ao sacrifício de Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Com o passar dos anos, a data se transformou, infelizmente, em uma oportunidade de aquecimento das vendas para o comércio, né? Infelizmente, associam a Páscoa ao coelhinho, né? E não ao nosso Jesus, né? Que morreu, que deu a vida por nós. O sentido da Páscoa é completamente espiritual, né? O que é a Páscoa? Por que ela existe? Qual o significado em nossos dias? A Páscoa judaica e o sacrifício do Cordeiro. A Páscoa judaica, ela foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus do Egito. Na verdade, ela marca o início da última praga, a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida do filho mais velho de cada família que não tivesse aliança com Deus. E para que o anjo pudesse fazer distinção, a Páscoa foi estabelecida. Essa passagem está lá em Êxodo 12, 1 ao 6. Essa data ela é muito importante para todos nós, né? Porque ela passou a marcar o início do ano, isto é, entre março e abril, o calendário anual começaria para eles. No 14º dia desta data, o chefe da família deveria separar um cordeiro ou cabrito macho de um ano perfeito e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, até o pôr do sol daquele dia. O pai deveria reunir sua mulher e filhos ao redor do cordeiro e refletir sobre a grandeza e as obras de Deus. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão e santificação ao Senhor, todos em uma unidade, né, em união. O sangue do animal, ele possui uma importância única em tudo isso. Ele deveria ser passado na entrada da casa do hebreu, de cada hebreu. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e que não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios, os egípcios, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperado com ervas amargas e pão sem fermento. Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando de suas aflições como escravos e o quanto haviam sofrido no Egito. O pão sem fermento nos aponta para uma vida sem pecado.
Não devemos viver sobre o domínio do pecado. Devemos ser santos para Deus e praticantes de sua palavra e justiça. Isso é muito agradável ao Senhor. Tudo deve ser consumido. Todo sacrifício, isto é, o cordeiro, deveria ser consumido completamente. Não apenas as partes boas, mas todo o cordeiro. Ou seja, devemos conhecer, provar e viver de todo o sacrifício redentor de Cristo, não apenas a prosperidade, a saúde ou o bem-estar, mas tudo, inclusive as aflições do Senhor Jesus. Dessa maneira, participaremos também da sua glória. Prontos para partir. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles seriam poupados e as portas da liberdade lhes estariam abertas. A expectativa deles deveria ser que o Egito era um lugar transitório. As aflições, dores, angústias, expectativas frustradas eram momentâneos, estavam diretamente ligados àquele lugar, ou seja, eles não pertenciam àquilo, seu futuro não era ali, a viagem estava apenas começando. O juízo de Deus. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiavam sobre os mandamentos, o anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito. Seguir todos os princípios de redenção estabelecidos pela Páscoa garantiria a segurança dos hebreus. Aquele ritual ele deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Enquanto eles o celebrassem, a redenção estaria em sua memória e seria renovado sobre suas vidas. O significado bíblico da Páscoa. A instituição da Páscoa no Antigo Testamento foi um apontamento da redenção promovida por Jesus Cristo na sua morte na cruz. Alguns elementos da Páscoa de Êxodo 12 que fazem referência direta ao Filho de Deus. A celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor de seu estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo Senhor Jesus faz por aqueles que creem. Pela graça sois salvos, conforme escrito em Efésios 2, do 8 ao 10. O propósito do sangue. O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus, porque eles obedeceram ao mandado de aspergir o sangue nos umbrais das portas. Ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado e nos livra do juízo de Deus sobre a humanidade. O Cordeiro Pascual, esse foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente, sem defeito e de 1 ano, assumiu o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação por suas culpas. Da mesma forma, o inocente Jesus Cristo, sem defeito, sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. Alimentar-se do cordeiro. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente, isto é, não poderia sobrar nada, todo o cordeiro deveria ser consumido. Isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento, ele é o pão da vida. Seus ensinos, milagres e vida devem nos inspirar e mostrar a direção que devemos seguir. Nesse ponto entra a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o suco da videira representam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, ou seja, devemos nos alimentar constantemente dele. Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado à redenção, graça e libertação. Estes 3 elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante para nós. O diabo, em todas as suas astúcias ao longo da história, associou o evento a coelhos e ovos de chocolate, quando na verdade os elementos mais importantes
são a morte de Jesus e o seu sangue. A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para nós, seus filhos, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Com isso, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir, aprender e sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, graça e libertação do povo de Deus das garras da morte, do pecado e do inferno. A belíssima simbologia, que é envolvente e rica, aponta unicamente para o amor de Jesus demonstrado na cruz do Calvário. O Senhor nos amou e assumiu o lugar de cordeiro imolado no deserto. O seu sangue continua sendo aspergido sobre as nossas vidas, casas e famílias para nos guardar dos juízos de Deus. Devemos celebrar a Páscoa com sentimento de gratidão e euforia por aquilo que Deus fez e tem feito por cada um de nós. Que o nosso Senhor continue nos abençoando, nos guardando e que nós possamos todos os dias, fazê-lo ressuscitar em nossas vidas, amando nossos irmãos, amando uns aos outros, que foi esse o principal mandamento que o Senhor nos deixou. Ele nos ensinou através de parábola, ele curou, fez milagres, e deixou para nós esse ensinamento. Que Deus abençoe a todos e uma feliz Páscoa. Amém.